Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo. Vou estar fazendo aqui hoje a apresentação do grupo 8 da turma de pós-graduação em arquitetura de software. Os integrantes são Caio Souza, Guilherme César, Pedro Ferrazzo e eu, Marcelo Magalhães. E nós vamos estar começando aqui pelo Dockerfile. Deixa eu abrir aqui. O Dockerfile ficou dividido em dois stages, um para build e um para execução, assim tentando reduzir o tamanho da imagem final, né? Foi utilizado então esse multistage. Criamos também um usuário não root para aumentar a nossa segurança. E com ele temos aqui o nosso Docker Compose, que está subindo a nossa API, um banco de dados Postgres na versão 16 e uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados para a gente poder trabalhar em desenvolvimento. Vale ressaltar que aqui também existe uma CLI para facilitar a execução de alguns comandos, restart, subir só a infraestrutura, resetar o banco de dados, olhar os logs, como tudo está se desenrolando, mas não vou estar utilizando ela e sim o Docker Compose para subir. O comando para rodar é esse daqui. Eu já rodei ele previamente para poder acelerar o tempo de build das imagens e tal, então vou rodar ele novamente. Vou abrir meu Docker Desktop. Assim que rodou, já está criando aqui. Criou aqui o nosso volume. Vamos aqui. O nosso volume e aqui está os nossos containers. Se a gente for abrir aqui, precisa esperar o Spring terminar de subir. Enquanto isso eu vou checando as nossas afazeres aqui do nosso videozinho. Temos também aqui o Swagger, que vai ser exemplificado um pouquinho mais para frente. Aí, perfeito. Terminou de subir. Esperar. Cá está, nosso Swagger, que será explicado e mostrado a execução um pouquinho mais para frente. Então, vamos mostrar aqui os domínios seguindo o DDD. Aqui no nosso projeto, criamos alguns domínios. Temos o catálogo, que é referente aos CRUDs e às regras de negócio do catálogo de produtos, das categorias, o estoque, que é algo, eu acho, um diferencial da nossa API. A gente implementou o estoque. Então, temos aqui o order, que é o nosso domínio principal, onde tudo é o mais complexo, o maior, tudo envolve as ordens, os pedidos está aqui. Todas as nossas regras de negócio que a gente criou no Event Storming, os itens das ordens. Aqui temos o Payment, que serve para fazer a execução com o Mercado Pago, para poder obter, gerar os pagamentos, gerar o QR Code de pagamento do Mercado Pago, os callbacks do Mercado Pago para atualizar o pedido e tal, e tanana. Temos aqui o nosso Shared, que é a parte para a gente poder compartilhar o código entre os módulos, que é repetitivo, né? E aqui o nosso User, que é toda a parte dos usuários e dos nossos clientes. Tanto o usuário quanto o cliente ficam aqui. A gente fez uma entidade única e com algumas diferenciações por meio de flags. Eu acho que de domínio é isso. Uma coisa legal da gente falar é os nossos eventos de domínio. Para fazer a comunicação entre os domínios, a gente utilizou os eventos. Então, por exemplo, a gente tem aqui, quando uma ordem ela é criada, a gente emite um evento de ordem criada, que o nosso payment, cadê aqui? Event listers aqui.
escuta que uma ordem foi criada e cria o pedido e cria o registro de pagamento em conjunto com a order. Então, a ordem é criada, automaticamente já cria um payment com os campos pré-preenchidos e conforme as operações vão se fazendo, a gente vai comunicando todos os nossos domínios por eventos. Como, só ticar aqui só para eu não me perder. Aqui no nossa aplicação, a gente está usando a arquitetura hexagonal. Então temos aqui a nossa camada de domínio, nossa camada de aplicação com as nossas portas de entradas, a infraestrutura, entrada e saída. E todos os módulos estão seguindo esse padrão. Application, então ports, entradas, os serviços sendo implementados aqui e na infraestrutura também. E eu creio que aqui dessa parte um pouco mais teórica, né? Ficou por isso mesmo. Eu então finalizei essa primeira parte. Bom, vou continuar a explicação. Mas antes de tudo, eu queria falar sobre uns pontos que eu acho que não deixei muito claro na primeira parte. Eu queria falar que todo o nosso projeto está rodando em cima de variáveis de ambiente. Então, em todos os lugares que tem configurado. Variável de ambiente, no Docker Compose, no Docker File. Aqui, temos aqui os locais que a nossa aplicação roda. Local, prod, teste. E ela pode alterar o comportamento do logger de acordo com o ambiente para ficar um ambiente enxuto. Inclusive, o de produção é obrigatório ser enviado um arquivo de variável de ambiente para assim a gente ter certeza que tudo vai funcionar da devida forma correta. Queria também notificar que a gente já está com o módulo aqui de testes criado. A gente só não fez nada aqui ainda, não conseguimos testar nada, o que será feito nos decorrer dessas próximas fases e das próximas implementações. Bom, dito isso, podemos começar aqui e vamos começar aqui com o usuário. Como eu disse na primeira parte do vídeo, o usuário tem dois cargos, ou ele pode ser um admin ou um customer, né? Um cliente. Quando ele é um cliente, ele não necessariamente precisa se identificar. Então, quando ele não faz a identificação aqui, é repassado para ele um usuário guest, que é um usuário que não tem vínculo nenhum. Porém, o usuário consegue fazer o cadastro dele somente com o documento. Vamos lá, eu vou abrir um for devs aqui, for devs CPF. Tirar lá aqui. Então, tryout. Documento, copiar esse carinha aqui. Cá está. Opa. Então aqui foi gerado um usuário com a identificação apenas do documento dele, no caso o CPF, e também é possível gerar apenas com o e-mail. Vou colocar aqui um teste@teste.com.br e com o nome dele. Chamar ele de testinho. Aqui, confirmar que é name, isso aí. Foi gerado então um testinho. A gente olhar lá no banco. O usuário identificado somente com o documento e o testinho aqui com a sua conta. Com isso a gente consegue identificar os usuários. Vou estar usando o token do testinho aqui para poder fazer toda essa... Salvar o token aqui para a gente conseguir poder buscar mais tarde as validações. Vamos lá, beleza, tudo bem. Temos aqui também uma forma
do pessoal da cozinha fazer o login deles para pegar um token de administrador. Vou fazer aqui. E já vou salvar também aqui. Tudo bem. Agora, com o token de usuário já obtido nessa parte de usuários, vamos para a parte de catálogos e do módulo de catálogos. Temos aqui os catálogos. Vamos lá, obter todos os catálogos. Deixa eu me autenticar aqui em cima primeiro. E aqui, tryout. A gente obtém uma lista de todos os catálogos. Alimentos, bebidas e sobremesas, promoções e infantil. Com esse catálogo, eu vou pegar aqui o 1 de alimentos. A gente consegue buscar as categorias de produtos. Então, get aqui. Vou usar a 1 como exemplo mesmo. Então, a gente tem os acompanhamentos e lanches, né, da categoria de alimentos. Bem organizado. Opa, Cláudio quis contribuir com o vídeo. E aqui a gente tem os produtos. Vamos obter os produtos. Cadê aqui? Criar um novo... Não... Aqui, listar produtos de uma categoria. A gente tem o catálogo 1 da categoria 1, onde vai vir os lanches. X-Burger, X-Bacon, X-Salada e o X-Tudo. Também para complementar aqui a explicação, vou fazer o upload de uma imagem para o produto X-Tudo. Vamos lá, tryout. A ID da categoria é 1 e a ID do produto é 4. Deixei uma imagenzinha separada aqui para ele. X-Tudo, execute. Acho que eu preciso ser um... Perdão, momento, eu preciso ser um administrador para executar essa operação. Vamos lá. Qt está fazendo o envio. Cadê aqui? 204. Imagem do produto atualizado com sucesso. Na edição vou estar colocando lá a imagem como ela fica salva no nosso storage. Beleza, com tudo isso feito, acho que a gente já pode criar aqui um pedido. Eu vou aqui em pedidos, criar um novo pedido. Vou estar utilizando o usuário testinho, usuário 11, copiar o ID dele aqui só para ficar fácil. Vamos lá, tryout. Aqui a gente passa o ID do produto, o nome, a quantidade, o valor unitário e as observações desse produto. Com isso daqui, posso executar. E vai ser gerado um novo... Opa, esqueci de novo de autenticar. 1000 perdões. Vamos lá. E execute novamente. Foi gerado um pedido. Recebido. Com o cheeseburger, quantidade 2, o número total. E já calculo aqui o subtotal desse pedido, 45,80. Com isso daqui, o que a gente vai fazer? Precisamos obter o QR Code para efetuar o pagamento. Tryout, colocar 8. Vou só colar aqui o token do usuário. Com isso daqui, temos aqui o valor do QR Code a ser pago. Podemos gerar aqui o pagamento, o QR Code de pagamento. Com esse QR Code gerado, é só efetuar o pagamento no Mercado Pago. Vou estar gravando aqui a tela do meu celular. Aqui está. Um momentinho, desbloqueei. Pix. Fiz a leitura do QR Code. Como vocês podem ver aí na tela, 45,80. Vou. Está só mostrando aqui.
aqui em orders, para deixar claro. O 8 está como recebido. Vou estar efetuando o pagamento. Confirmar minha digital. O pagamento foi efetuado. Aqui no nosso Docker Desktop é recebida uma notificação de um pagamento aprovado através do evento. Com esse evento, se eu der um F5, ele já está em preparo. Então, já temos a automação para alterar os status da ordem. E aqui em Payments, temos aqui, cadê aqui? Aqui, 8, do testinho, ID 11, o ID 8. Foi um tipo de pagamento com o dinheiro que estava da conta do teste, o pagamento aprovado. Então a gente consegue identificar se é um pagamento de crédito, cartão de débito, se for com o dinheiro que estava lá na conta, e as opções que o aplicativo do Mercado Pago oferece para a gente. Beleza. Vale ressaltar que o QR Code só pode ser acessado por um usuário que tenha gerado esse pedido, esse pagamento. Então, se eu tentar vir com o ID de outro usuário, vai ser negado. Eu não vou conseguir acessar o QR Code do meu coleguinha. A gente pode consultar aqui para ver como que está o status desse pedido. E está aprovado, então o pagamento foi aprovado e está tudo certo. Vamos voltar lá para pedidos. E aqui a gente consegue ordenar. Opa. Esqueci novamente. Pegar os pedidos que estão ativos, já ordenados com a lista de prioridade de criação. Execute, aqui está. Então, sempre no topo, seguindo o pedido da lanchonete. Com isso, a gente tem aqui o atualizar o status do pedido. Eu vou atualizar. A gente tem aqui, um momento, orders aqui, 8 aqui. Ele está em preparo. Nossa cozinha terminou ele. Então, vamos dar um ready. Então, o status do pedido foi alterado para ready, que está pronto para o nosso cliente ir pegar o pedido. E quando ele efetuar o pedido, retirar o pedido, desculpa, fica como completed. Aqui, peraí, um momentinho. Fica como completed. Então, no mais é isso, desse primeiro fluxo, nessa primeira entrega. Eu fico por aqui, espero que tenha ficado claro e muito obrigado.